Então, hoje a gente vai falar de uma coisa nova, ou melhor, não tão nova. Por exemplo, a integral. Você sabe de onde ela vem? E você sabe por que isso funciona tão bem? Pois é. Então vamos lá. Pensa comigo. Toma uma função qualquer num plano, ok? A nossa famosa f de x. Pensa que você vai falar de a até b, ou melhor, vai integrar de a até b, e que a integral a gente já sabe por definição que é a área abaixo da curva até o eixo x, ok? Que tem essa simbologia. Nada de novo. Tudo bem? Agora pensa o quanto seria fácil calcular essa área se ela fosse um retângulo. Mas não é. Então pensa comigo. Olha esse retângulo. O que ele tem de diferente? Agora olha esse outro. Qual a diferença entre eles? A diferença é que tem alturas diferentes, porém de mesma base. E essas alturas batem em valores da função, respectivamente maior e menor. De maneira que eu posso ordenar esses dois retângulos. Por exemplo, eu posso colocar o menor, o maior, e consequentemente posso concluir que a área que eu quero calcular está entre esses dois. Simples assim, não? Tanto um quanto o outro retângulo é base vezes altura, sendo que a base é b menos a. E a área que eu quero é essa área em laranja, que eu não sei calcular. Todos esses dois retângulos têm alturas bem definidas. E a pergunta que fica é, será que eu não poderia substituir a área que eu quero calcular por a área de um retângulo equivalente? Bom, se eu fizesse isso, a base seria a mesma, só eu não saberia a altura. E não sabendo a altura, não tenho o que fazer. Mas aí eu volto a me perguntar. Eu olho de novo para o desenho e me dou conta que eu tenho um retângulo maior, um retângulo menor, e ambos têm pontos onde isso acontece dentro do intervalo e alturas bem definidas. Será então que esse retângulo equivalente que eu estou buscando vai ter uma altura que vai determinar a área exatamente igual à área abaixo da curva? Em outras palavras, como o f é contínuo, eu acho que eu vou conseguir. Por exemplo, se eu subo o retângulo até um certo ponto, com um valor c qualquer, em que vai bater nessa função, pode ser que tenha uma altura f de c, que vai satisfazer tudo aquilo que eu estou falando. E como a área é um valor contínuo, é óbvio que essa altura f de c existe. Logo, o meu retângulo equivalente tem base b menos a e altura f de c. Basta que eu descubra, então, quem é o c. Então, o que a gente pode afirmar, resumidamente, é que aquela área que eu estou buscando abaixo da curva entre a e b, que é, obviamente, a integral, ela vai ser representada por f de c vezes b menos a. Só que f de c vezes b menos a é a área de um retângulo. Então eu posso afirmar que essa área em laranja é igual à área de um retângulo, também em laranja, descrita por f de c vezes b menos a. Tudo bem? Nada de novo. Agora pensa comigo. Vamos pegar uma outra função qualquer, uma função diferente dessa. Vou chamar de f maiúsculo. Vou pensar que essa função está sendo estudada num pequeno intervalo entre a e b. Tudo bem? E eu vou passar uma reta secante entre os pontos xa e f de a, x igual a b e f de b. Obviamente essa reta secante vai ter uma inclinação dada por esse quociente, e se eu pegar e pensar um pouquinho, eu vou me dar conta que existe um ponto D dentro desse intervalo, do qual a derivada naquele ponto D vai ter uma inclinação igual à da reta secante. Então eu posso afirmar que a filhinha de D é igual àquele coeficiente. Tudo bem? Se a gente multiplicar tudo por b menos a, ou pelo valor da base, a gente tem essa nova expressão. E essa nova expressão, olhem com cuidado, ela não é parecida com alguma coisa que a gente acabou de ver? Pois é, ela é parecida com f de c vezes b menos a. Pois é. Como elas são diferentes, porque, obviamente, f maiúsculo é diferente de f minúsculo, e eu também não sei se d é igual a c. Mas será que eu poderia relacionar de alguma forma essas duas coisas, ou seja, f grande com f minúsculo? Talvez. Se eu derivar f grande, ou assumir que f grande ou f maiúsculo é derivada de f minúsculo, a gente pode chegar em algum lugar. Mas que lugar é esse? Pensa comigo. Vamos supor que f maiúsculo seja uma função, a qual eu derivo e eu chego em f minúsculo. Tudo bem? Então, se eu pensasse um pouquinho, o que seria voltar? Ou seja, o que aconteceria se eu estivesse voltando? Pois é, vamos pensar o seguinte, existem várias funções, as quais eu derivo, eu chego em uma outra função. Então, por exemplo, se eu pensar na derivada de x ao cubo, obviamente é 3x ao quadrado. E se eu tivesse que voltar de 3x ao quadrado, eu voltaria para x ao cubo. Tá bom. Existem tantas outras funções que podem satisfazer aquilo que eu estou falando. E é daí que vem a expressão antiderivada. Em outras palavras, f maiúsculo é a antiderivada de f minúsculo. E a gente consegue relacionar essas duas funções da seguinte maneira. Tudo bem? É daí que vem a expressão antiderivada. E é aí que a gente começa a usar ou a entender o que é antiderivada, porque ela parece integral. Mas tudo bem, c é diferente de d, porque afinal falta relacionar c com d. Pensa comigo. Vamos lá, vamos pegar duas funções, tá? Obviamente duas funções em que uma é a antiderivada da outra e a outra é a derivada da uma, vamos dizer assim, relacionando f maiúsculo e f minúsculo. Vamos supor que eu queira calcular a área abaixo da curva. A curva que eu quero calcular é 2x. Em outras palavras, eu estou me perguntando quanto é a integral de 0 a 2 de 2x.
Só que eu sei que a antiderivada de 2x é x ao quadrado, porque se eu derivo uma eu chego na outra. Se eu traço aquela reta secante em cima da função, eu vou chegar na seguinte situação. Eu vou conseguir calcular o coeficiente angular, e esse coeficiente angular é igual ao coeficiente da derivada em algum ponto. Tudo bem? E daí eu vejo que f' de d, ou f minúsculo de d, pode ser dado da seguinte maneira, e eu consigo isolar e chegar ao resultado de que d é igual a 1. Em outras palavras, no ponto 1 acontece aquilo que a gente já comentou. Vai existir uma inclinação igual. Por outro lado, se eu for calcular por uma outra técnica a área abaixo da curva, eu vejo que essa área é um triângulo. E esse triângulo é fácil de calcular. Base vezes altura sobre 2. Descobrimos que a área vale 4. E aí eu volto a me perguntar, será que existe um retângulo equivalente com altura f de c? Vai existir. Vai ser base, que é 2, vezes f de c. Isso vai me dar a área. Só que eu já sei que a área é 4. Então eu posso descobrir que f de c só pode ser 2. Só que f é 2x. f de c é 2 vezes c. Logo, 2 vezes c tem que ser igual a 2. O que implica que c é igual a 1. Opa, pera um pouquinho. C igual a D? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Nesse caso, C igual a D. Então, se D vale 1, C vale 1, ambos são iguais. E se ambos são iguais, eu posso olhar para aquela integral de novo e lembrar de tudo aquilo que eu já falei. F de C vezes B menos A é a área, ou F de D. Ou melhor ainda, posso até colocar F' de D. Só que melhor ainda, eu sei que F' de D vezes B menos A é F de B menos F de A. Que para esse caso vai ser a fórmula da área da integral. Tudo bem? Ok, então tá, quer dizer que vale sempre? Vamos tomar um certo cuidado. Vamos supor que eu estivesse pensando na mesma situação ou na mesma função por um intervalo um pouquinho menor. E nesse intervalo um pouquinho menor, ou seja, de 0 a 1, a gente vai tentar integrar também. Se a gente refizer todas as contas, ou seja, traçar uma reta secante entre 0 e 1 e descobrir o valor do seu coeficiente, nesse caso vai dar 1, relacionar novamente com o valor da derivada de f maiúsculo, que é f minúsculo, em d, a gente descobre que d, nesse caso, vale 0,5. Por outro lado, também na mesma fórmula, continuo tendo uma área que é um triângulo. E um triângulo é muito fácil de calcular, base vezes altura sobre 2. Descobrimos que a área é 1, e o nosso retângulo equivalente de área vai ser 1 vezes f de c. Tá? Só que 1 vezes f de c, que é a área, a gente já sabe que é 1. Logo, f de c é 1, 2c é igual a 1, ou c igual a 0,5. Opa, pera aí um pouquinho. C igual a D de novo? Exatamente. C igual a D de novo. Ou seja, C e D são iguais, e novamente eu posso tomar a mesma estratégia adiante. F de C vezes B menos A é a área, e que lá no fim das contas vai ser igual a F de B menos F de A. Tudo bem? Só que, será que isso vai valer sempre? Pensa um pouquinho, nem toda área vai ser um triângulo eu vou poder calcular, mas na medida que a gente começa a comprimir os intervalos, essas áreas vão ser fáceis de calcular. Para isso, eu preciso te convencer que áreas comprimidas, compostas ou integradas, e daí vem o nome, vão representar a área total que eu quero. Vamos pensar numa área qualquer. Tudo bem. Essa área qualquer vai ser composta por quadrados, se eu escolher um quadrado qualquer. Na medida que eu vou tentando colocar esses quadrados, vai chegar algum momento que eles não cabem mais. Pelo menos não da maneira que eu estou colocando lado a lado. Mas eles vão ter coberto um certo percentual dessa área. Agora, se eu escolher um quadrado de lado pela metade, por exemplo, ou área igual a 1/4 do anterior, eu vou tentar preencher na medida que eu vou indo até não conseguir mais, até não conseguir encaixar esses quadrados. E, obviamente, a composição dessa área já começa a ser um percentual maior. Agora, se eu pegar um quadrado um pouquinho menor ainda, metade da metade, e aí se eu vou pegando esses lados, ou seja, metade da metade, eu vou ter área, ou seja, 1/16, e aí eu vou preenchendo na medida que eu posso conseguir ter um percentual maior ainda. O que vocês acham que aconteceria se eu pegasse um quadrado menor ainda? Aumentaria o percentual da área coberta e, obviamente, eu estou dizendo que áreas compostas podem formar a área maior. Tudo bem? Agora volta a pensar na nossa figura. Vamos supor que eu vou pegar dois retângulos, fazendo o papel daqueles quadrados. Esses retângulos vão ter aqueles valores de C equivalente, que serão a altura f de C, e que vão me dar a área equivalente. E a soma desses dois vai dar a área total. Agora, nada me impede de eu pegar esses dois retângulos e dividir novamente em outros dois, totalizando 4. E se eu quiser fazer um processo contínuo da mesma maneira, eu posso usar mais, totalizando 8, ou 16, ou quantos eu queira. Basta que eu entenda que a única coisa que está acontecendo aqui é que essa base, B menos A, para cada retângulo, está sendo diminuída. Neste caso, a metade, e depois a metade, e depois a metade. Até chegar num ponto, num intervalo tão pequeno, que C vai ser igual a D. Sempre. Como assim? Pensa comigo, eu vou escolher um retângulo, seja ele o 8º retângulo, por exemplo. Esse 8º retângulo, obviamente, é um retângulo, então ele tem área, base vezes altura.
Claro que como ele é o oitavo, eu estou usando o índice 8, mas ele tem f de c vezes b menos a, ou d, ou f', ou ainda f maiúsculo de b menos f de a. E isso vai acontecer para todos esses retângulos, do primeiro até o 16º, ou quantos a gente queira. Agora, se dermos um zoom, a gente pode olhar essa situação um pouco mais perto. Todas essas bases têm o mesmo tamanho. Não precisavam, mas têm o mesmo tamanho nesse caso. E todos esses retângulos numerados de 1 até n, vamos supor que agora temos n, terão valores nessas bases, ou pontos em x. Eu só queria chamar a atenção que o primeiro, o x0, ou qual nós chamamos de x0, é simplesmente o valor de a, ou seja, aquela integral que vai de a até b. E, consequentemente por isso, o último é b. E quando a gente tenta calcular o primeiro retângulo, a gente descobre que isso é f maiúsculo, ou a antiderivada de f minúsculo, de x1 menos f de a. E se a gente vai para o segundo, a gente vai ter f de x2 menos f de x1 e assim sucessivamente, até chegarmos no último, que vai ser simplesmente f de b menos f de xn menos 1. Acontece que todas essas áreas desses retângulos somadas representam a área abaixo da curva ou a área em laranja, ou ainda a minha integral. Ou seja, quando eu somo, todo esse resultado é o valor da minha área, ou o valor da minha integral. Acontece que alguns pontos se cancelam. Se a gente prestar atenção, f de x1 aparece com sinais contrários, assim como f de x2 e assim como todos os outros, sobrando apenas f de b e menos f de a. Ok? E f de b menos f de a vai ser, então, o valor de toda a minha integral, ou ainda de todas as somas integradas que vão de a até b. Ou seja, o valor da antiderivada, ou essa diferença da antiderivada entre f de b menos f de a, vai me dar o valor da integral. Então é isso que a gente conhece como teorema fundamental do cálculo. Muito prazer. Simples assim, com uma simples análise geométrica, a gente consegue chegar na resposta. Agora, como toda boa soma que começa com S e como toda boa matemática que tem uma escala, a gente pode mudar esse S de maneira a escrever ele da seguinte forma. É uma forma que vocês já conhecem, né? Ou seja, uma integral de a até b da função f de x em relação ao variável x. Mas por hoje chega de brincadeira.